Então, acho que a gente pode dar início. Vou falar rapidinho, né, em nome da comissão organizadora, agradecendo, né, todas as pessoas que estão aqui para essa conferência do Vygotsky em tradução, né, com Daniele Nunes, Alejandro Ariel Gonzalez e Priscila Marques. Agradeço também o pessoal, os intérpretes que estão aqui com a gente fazendo um trabalho maravilhoso, né, aumentando a nossa acessibilidade, pelo menos um pouco nessa conferência. O pessoal de línguas também e todas as pessoas que estão aqui no suporte. Né? Desejo uma boa sessão para a gente. Passo então para a Priscila Marques, que vai conduzir os trabalhos. Priscila, está com você. Não, quem conduz sou eu, Juliana. Verdade, Daniele, me equivoquei. Daniele conduz. Beleza. Vai lá, gente. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Juliano, Lu. Obrigada também, Priscila, Alejandro, por esse momento onde a gente vai discutir um dos temas mais difíceis da obra vigotskiana, que diz respeito exatamente à questão da tradução. Eu espero que todos vocês que estejam entrando na sala possam usufruir de momentos interessantes e eu vou ficar aqui atenta às perguntas que vocês forem fazendo ao longo das conferências. Bom, nós vamos começar tentando entender as questões gerais, né, do problema da tradução do Vygotsky no Brasil, né? Particularmente na década de 90, alguns pesquisadores, como Milton Duarte e Silvana Tuleski, já haviam apontado incompreensões e incorreções na tradução que foi feita do texto Formação Social da Mente e também do texto Pensamento e Linguagem, do inglês para o português. Nós tivemos cortes importantes que levaram a uma compreensão inicial da obra vigotskiana muito presa a uma certa instrumentalização conceitual. Isso pode ser visto muito claramente no conceito de zona de desenvolvimento proximal e também um problema de cortes que negligenciavam as ideias marxistas que sustentavam e que sustentam a teoria da perspectiva histórico-cultural. Então, essas questões foram discutidas na década de 90, principalmente no meados para o final da década de 90, e foram recolocadas a partir das traduções feitas pela Martins Fontes, pela Zóia Prestes e pela Priscila Marques, que tem as duas, com diferentes enfoques nos trabalhos, discutido e também divulgado diferentes produções do Vygotsky. A Priscila, que está aqui conosco hoje, tem se dedicado aos estudos do Vygotsky na primeira fase de suas produções, muito ligado às questões da crítica literária, da crítica artística e da crítica teatral, enfim, tudo que Vygotsky produziu naquele contexto. E o ponto do debate hoje da nossa mesa é pensar um pouco os desafios e os limites do trabalho do tradutor, né? E aí a gente conta também com a participação do Alejandro Gonzalez, que é um dos maiores tradutores do russo para o espanhol, e o Alejandro tem sido premiado por muitas diferentes instituições em razão do seu acurado trabalho de tradutor do russo para o espanhol. Depois eu vou apresentar os dois, mas isso é para dar uma ideia geral a vocês das discussões que nós vamos estar levantando aqui, tá? Se vocês estiverem de acordo, Priscila e Alejandro, nós começaremos o debate pela Priscila Marques, eu vou apresentá-la, e depois pelo Alejandro, e a gente abre a discussão para o público. Cada um tem 40 minutos de debate, de conferência, e depois, enfim, a gente segue o nosso trabalho. Então, vou apresentar a professora Priscila Marques. Ela é professora do curso de Russo da Faculdade de Letras da UFRJ, realizou estágios pós-doutoral na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com pesquisa sobre a obra inicial de Vygotsky. Ela é bacharel e licenciada em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie,
mestre e doutor em Literatura e Cultura Russa pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Atualmente, ela realiza pesquisas na área de literatura e cultura russa, com ênfase na psicologia da arte de Vygotsky e traduções de literatura russa. O doutorado dela também foi na Universidade de São Paulo, com um período sanduíche na Russian State University for the Humanities, orientada pelo professor Igor Shaitanov. O título do trabalho dela, de doutoramento, cujo título foi obtido em 2015, se chama O Vygotsky Incógnito, Escritos sobre Arte. Depois desse trabalho, Priscila tem traduzido vários outros textos em formato de artigos, muito desta época da produção vygotskiana, que tem sido muito importante para pessoas como eu, que trabalham com arte, teatro, drama e desenvolvimento humano. Então, a gente agradece pelo trabalho da Priscila, e eu estou aqui ansiosa, Priscila, para ouvir o que você tem a compartilhar conosco hoje. Obrigada. Obrigada, Dani. Eu que te agradeço pela apresentação generosa. Ansiosa para essa mesa. A gente tinha originalmente previsto a participação da professora Irina, né? Foi uma pena que ela não pôde estar aqui, mas, enfim, eu vou me esforçar para cumprir esse papel aqui à altura. Eu tenho uma apresentação para compartilhar, deixa eu ver se eu consigo fazer isso direitinho. Só um pouquinho, apresentar. Vocês estão vendo? Apresentar. Não estava a tela cheia, né? Agora sim. Uhum. Sim. Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Bem, então eu vou falar um pouco de traduzir Vygotsky para o português brasileiro. Esse um título grande demais, né? Eu só vou falar de tudo que está envolvido nisso. Eu selecionei alguns dos temas que eu acho que eu tenho condição e alguma competência para falar, e fico à disposição para a gente conversar depois sobre, enfim, outras dúvidas que possam surgir. Os temas que eu gostaria de tocar são traduzir e publicar Vygotsky, traduzir o jovem Vygotsky, que na verdade é o trabalho que eu desenvolvo, quer dizer, mais aprofundadamente, publicar o jovem Vygotsky, e, por fim, eu queria abordar alguns problemas terminológicos gerais. Alguns problemas são aquelas pedras no sapato de quando a gente está traduzindo do russo para o português, nessa área da psicologia histórico-cultural especificamente. Sobre traduzir e publicar Vygotsky, eu queria ressaltar que, começar dizendo que ainda, apesar de ser um autor nascido há tantos anos, que produziu há um século, pelo menos, né, que ele começou sua produção, ainda é uma necessidade urgente. Tem muita coisa para ser descoberta ainda do corpus vygotskiano. Tem material de arquivo que não está totalmente acessível. Para vocês terem uma ideia, tem textos inéditos saindo do Vygotsky agora na Rússia. Tipo, essa semana saiu um texto sobre... agora eu não lembro, mas saiu na Cultural Historical Psychology, saiu no mês passado, e esse mês saíram manuscritos novos que estavam no arquivo da família. Material de família, a gente realmente depende do quanto a família de como a família vai disponibilizar, né? E tem problemas com as edições originais russas, né? Tem problemas dessas edições terem sido cortadas, delas terem sido mutiladas, delas terem sofrido alterações, cortes, e isso gera toda uma cadeia de problemas que, enfim, a gente costuma apontar problemas com a tradução, mas às vezes a gente deixa escapar que o problema é anterior à tradução. O problema está no texto original, muitas vezes. Então, com Vygotsky, quando a gente trabalha com Vygotsky, a gente está sempre assim, cercado de potenciais armadilhas, de tudo quanto é ordem, assim, é algo meio desesperador, para falar a verdade. Uma outra questão que a Dani já falou na apresentação dela é que muitas das nossas traduções eram indiretas, especialmente para o português, né? A gente teve durante muito tempo traduções indiretas, e isso causa problemas, né? Quer dizer, quanto mais intermediários a gente tiver para uma tradução, mais
potencialmente haverá imprecisões terminológicas e tal. Então, estilisticamente se perde muito também, não é o foco principal, né? Mas, assim, também acho que é uma coisa que se perde, né? Às vezes o texto fica mais rebuscado ou menos rebuscado, a depender do tipo de tradução que foi feita. Uma outra questão que eu acho que é um problema sério, quando a gente está falando de publicar Vygotsky, de publicar, não é só Vygotsky, né? De publicar literatura técnica, é a necessidade de uma preparação técnica, né? Eu trago essa questão porque essa é uma questão que eu tenho trazido sempre, todas as vezes que eu falo sobre isso, e porque eu acho que a gente dá pouca atenção, a gente fala muito do tradutor, mas a gente fala pouco de toda a linha de montagem de como é feito um livro. Um livro é feito por editores, revisores, tradutores, óbvio, e preparadores. Então, a necessidade de um diálogo da tradução com a área e com a produção científica daquele tema é imprescindível. Isso é indiscutível se o livro fosse de medicina, se fosse de direito. Por que que não é quando a gente está falando de psicologia? Né? Por que que a gente acha que o tradutor vai dar conta disso sozinho, independentemente do diálogo dele com a área ou com a presença efetivamente de um preparador especialista da área. Uma outra questão, por fim, para falar de publicar e traduzir Vygotsky, é o desenvolvimento da compreensão da própria teoria. E eu vou tentar dar um exemplo no final que talvez explique o que eu quero dizer com isso. Algumas questões, me parece, algumas questões que hoje a gente dá muita atenção, 10 anos atrás a gente não dava muita atenção, não eram conceitos assim tão chaves para a gente entender a teoria histórico-cultural. Isso quer dizer que esse contexto acabou ficando camuflado no texto durante muito tempo, porque ele não se prestou atenção em traduzir determinados termos. Eu vou dar um exemplo, o exemplo vai ser Perigivani, já para dar um spoiler, mas, enfim. Isso é só para dizer que eu acho que o grau de precisão da tradução caminha também com a evolução do desenvolvimento da compreensão pela comunidade científica que estuda aquele autor. Que evidentemente não é o tradutor que chega nisso sozinho, né? Ele caminha paralelamente. Acho que o tradutor chega até onde de repente aquela área talvez chegou, né? Pelo menos eu acho que tem sido essa a minha experiência, assim. Eu sei de algumas armadilhas porque eu acompanho a discussão. Se não pelo texto só, eu não sei se isso seria óbvio. Talvez eu poderia trocar uma palavra por um sinônimo por não saber que determinadas palavras têm um sentido muito específico para aquela área. Bem, eu vou falar então agora da pesquisa que eu realmente fiz, né? Que acho que essa é a tradução que eu faço dentro de um contexto de pesquisa. Só gostaria de dizer que isso é uma questão, né? Existem traduções que a gente faz por encomenda, assim, uma tradução que alguém te pede, a editora te procura, você faz, e aquilo pode não ser o teu objeto de pesquisa. Você pode sequer ser um pesquisador e ser um tradutor, isso não tem nada de errado nisso, são atividades independentes. Mas tem aquelas traduções que a gente faz num contexto de pesquisa. Eu falo isso porque de onde eu vim, né, de formação de pós-graduação, que foi o programa de literatura e cultura russa da USP, essa é uma prática muito recorrente, não é uma prática plenamente difundida em todos os programas de pós, mesmo na letras, mas no russo costuma ser parte, assim, de 90% dos trabalhos fazer algum tipo de tradução. Então, a gente faz a tradução pensando num contexto de pesquisa. Quer dizer, não é só o produto da tradução, mas é toda uma reflexão sobre a tradução e uma reflexão sobre o objeto traduzido, né? Em forma de teoria ou crítica literária, etc. E foi o que eu fiz do doutorado para frente, né? O doutorado que eu realizei entre 2010 e 2015, com financiamento da CAPES, e que continuei no pós-doutorado entre 17 e 20, com financiamento da FAPESP. Essa pesquisa que a Dani até mencionou na apresentação foi uma pesquisa dedicada a descobrir o que o Vygotsky fez, era realmente esse o meu objetivo, descobrir o que o Vygotsky fez entre o escrito sobre Hamlet, que é de 15, e o Psicologia da Arte, que é de 25.
dava para ver na bibliografia levantada pela Vygotsky, a filha, e a Lifanova, que ele fez muita coisa, os números são muitos ali, de itens bibliográficos, só que a gente não tinha acesso a esse material. E aí foi essa missão que eu me coloquei de descobrir o que tinha aí no meio e um pouco de descobrir por que Hamlet é tão diferente de Psicologia da Arte. Passaram-se 10 anos, muita coisa acontece, e eu queria entender mais ou menos se a produção dele desse período refletia alguma coisa que explicassem as diferenças. Eu coloquei jovem Vygotsky, obviamente, entre parênteses, porque Vygotsky não foi velho nunca, né? Mas, enfim, o bem jovem Vygotsky, né? O Vygotsky, de sua produção inicial. Esse levantamento que eu fiz, então, do corpus vygotskiano sobre arte, envolveu um grande número, quer dizer, que já estava na lista da Lifanova, mas que eu fui comparando com outras listas e descobrindo outras coisas, já estava inclui resenhas teatrais e literárias, um capítulo de livro, um prefácio sobre arte gráfica, e um ensaio sobre a psicologia da arte. Aqui eu já estou dizendo de um material que escapa, esse ensaio sobre psicologia da arte não está dentro dessa chave de 10 anos que eu tinha recortado para o doutorado originalmente. No pós-doutorado, eu ampliei a pesquisa para pegar absolutamente tudo que Vygotsky tenha feito sobre arte, e aí tem esse texto que é posterior, é de 28. Recentemente, assim, para terem uma ideia de que tipo de pesquisa é essa, né? Quando eu comecei a fazer esse trabalho em 2010, esse material não estava publicado nem em russo. Ele chegou a ser publicado por iniciativa do Yasnitsky, por aquele jornal Dubna, da Rússia, e também editado pelo Mishirikov, que era, inclusive, recentemente falecido, né? Foi a fonte que eu usei, mas eu também fui para a Rússia para buscar materiais e tal. E esse material só apareceu efetivamente editado em livro, com nota de rodapé e tudo nesse volume que vocês veem aí na imagem, que é o volume 1 da obra completa do Vygotsky, obra completa da qual só apareceu o volume 1 até agora, que foi lançado em 2015, já faz tempo. Mas, enfim, é só o que tem por enquanto. E mesmo esse livro não está completo. Esse livro reuniu só os textos de teatro. Então, tem a obra inicial, mas tem muita coisa que o Vygotsky fez sobre literatura nesse período que não está nesse livro. E tem um ensaio sobre o ator, que é de 36. Quer dizer, saiu só em 36. Então, assim, é um recorte que não é muito cronológico, na verdade, é meio temático. Eu fiz esse gráfico só para vocês terem uma noção do volume, né? São textos bastante curtos, claro. São resenhas que saíam em jornal mesmo, né? Em jornal, não journal, é jornal do tipo daquele Folha de São Paulo Globo. E aí a gente tem de resenhas teatrais um número de 60 e 65, resenhas literárias, um pouco mais de 10, resenhas sobre outros tópicos culturais. Capítulo de livro eu coloquei 2, porque eu considero como prefácio, como fosse um capítulo de livro também. Livro, na verdade, a gente tem o próprio Psicologia da Arte, né? E ensaios, que é esse ensaio que saiu numa revista acadêmica propriamente sobre Psicologia da Arte. Ou seja, é um corpus volumoso que estava escondido, digamos assim. Eu trouxe algumas imagens de onde esses materiais saíram, além desse livro que eu mostrei aqui antes, né, que saiu em 2015. No começo dos anos 2000 saiu esse From Gomel to Moscow, né, de Gomel a Moscou, onde saiu o texto sobre, o manuscrito sobre Vygotsky, sobre Dostoiévski, no aniversariante do dia, aliás, né. Tem esse material que eu recolhi lá nas universidades, nas bibliotecas russas, né, tipo o periódico Novo Put, o periódico Vieres, que foi o periódico editado pelo Vygotsky, né, ele fundou esse periódico para escrever sobre a vida cultural de Gomel. Nash Ponedельник, que foi o jornal onde ele escreveu, aqui as imagens só para vocês verem que era jornal mesmo, né, onde ele publicou entre 22 e 23, massivamente, onde saíram mais de 60 resenhas. Esse foi a arte gráfica de Borovsky, que esse artista gráfico era um amigo conhecido de Vygotsky,
e o Vygotsky foi chamado por ele para fazer o prefácio dessa reunião da obra dele, e esse é o artigo, a Psicologia Contemporânea e a Arte, que saiu na revista Sovietskое искусство. Enfim, isso é só uma amostra do que foi esse corpus, e eu queria comentar alguns detalhes sobre essa tradução, né, sobre o que tipo de desafio que eu tive, que tipo de característica esses textos tinham. Não é exatamente, são trabalhos pré-psicológicos, né, não são trabalhos de psicologia propriamente. Não são, então, portanto, exatamente uma tradução técnica. Aqui eu faço uma brincadeira com esse não exatamente, entre parênteses, era o título de várias das resenhas dele, ele chamava de não exatamente uma resenha. Então, não é exatamente uma tradução técnica, mas não é também literário, né? Não um texto literário, é um texto jornalístico, propriamente. Necessidade, esse foi um ponto nevrálgico, assim, super difícil de resolver, ainda em processo de resolução, a necessidade de clarificação, necessidade de notas de rodapé. E o que pauta para um editor, para um tradutor, aonde colocar a nota de rodapé? É o leitor que você imagina para esse texto, né? E esse é um ponto para mim que não é inteiramente claro. Se forem os leitores, sei lá, estudiosos de Vygotsky, a necessidade de nota seria uma. Se fossem leitores especialistas em cultura russa, outro tipo de nota. É um impasse, é uma coisa difícil de resolver, a gente precisa realmente imaginar um tipo de leitor para saber aonde eu vou explicar. Eu não vou explicar quem é. Se eu estiver falando para o público para o qual eu escrevi a minha tese de doutorado, que era dentro do programa de cultura russa, eu não vou fazer uma nota de rodapé para explicar quem é Stanislavski, ou quem é Eisenstein. Agora, talvez eu precise explicar quem é Wundt, coisa que na psicologia eu não precisaria de uma nota de rodapé, provavelmente para dizer quem é, né? Então, para esse material, que é um material híbrido, digamos assim, a gente precisa calibrar e a gente precisa pensar até onde, quão exaustivo a gente pode ser ou precisa ser nessas notas de rodapé. Queria comentar um pouquinho sobre o estilo do Vygotsky nesses textos. O Vygotsky faz um amplo, vasto uso de imagens e metáforas, e essas imagens elas revelam um certo poder, tanto de análise quanto de síntese. As imagens sintetizam ao mesmo tempo e elas expressam a análise, né, o coração da análise. Eu trouxe aqui 2 citações de textos que saíram agora, num periódico, agora eu não anotei o nome, devia ter anotado, mas que foi organizado pelo professor Van der Veer e que reuniu muitos artigos sobre Vygotsky, e na apresentação do Van der Veer e no artigo dessa professora Ziton, ela fala especificamente sobre a importância do uso de imagem, né? A professora Ziton, ela rastreia o uso da imagem da água, da chuva e tal, da evaporação, ao longo de vários escritos de Vygotsky. E esse é o tipo de coisa que esse material ao qual eu me dediquei é farto, assim, fornecer imagens que a gente pode encontrar e rastrear para entender como Vygotsky pensou, como ele pensava mesmo. Essas metáforas, elas ajudam a entender o mecanismo de pensamento do Vygotsky, é isso que essas citações, inclusive, estão dizendo, né? Dá para retraçar a evolução do pensamento teórico de Vygotsky a partir de uma análise do uso dessas metáforas. Eu coloquei alguns exemplos aqui de metáforas. Ele usa, numa das resenhas teatrais, ele fala do jogo de xadrez. Ele usa, literalmente, assim, notação de xadrez para dizer que uma montagem teatral não é uma sequência aleatória, casual de acontecimentos. É algo planejado e que cada peça, cada movimento de peça implica consequências e uma sequência de jogadas, digamos assim. Eu coloquei aqui algo que me parece uma linha razoável de se pensar, né, que é o planejamento consciente da montagem, expresso a partir da imagem do xadrez, e que isso leva a um ponto do pensamento do Vygotsky, que é o papel da consciência, propriamente, né? A gente sabe que a psicologia vygotskiana
a diferença da psicologia profunda, da psicologia do inconsciente, é uma psicologia que se ocupou da consciência, né? E quando o Vygotsky fala de arte, ele ressalta muito o papel da consciência. E isso aparece nesses textos, nesses textos jornalísticos, como a partir dessas imagens, por exemplo, a imagem do xadrez. Um outro ponto que o Vygotsky fala é a necessidade de acabamento artístico. E para falar disso, ele usa a metáfora da costura. Ele diz que a peça tem que estar bem costurada e as linhas não podem estar à mostra. Ela não pode estar visível, aquela linha que a costureira faz só para marcar a costura, sabe? Ela precisa estar bonitinho, né? E é até engraçado esse texto, porque o nome da peça que ele está resenhando chama Fraque Bem Costurado. Então, ele joga com o próprio título da peça montada para brincar com algo muito relevante para ele, né? É preciso que a costura esteja bem feita, esteja bem feita para que a peça seja boa. Isso, quando a gente pensa na psicologia da arte do Vygotsky, isso leva imediatamente a pensar o papel fundamental que o Vygotsky atribuiu para a forma artística, que é o acabamento, que é o efeito que é produzido pela forma, né? Não é simplesmente ver por trás da forma qual é o conteúdo e dali, enfim, entender a psicologia da obra, não. A psicologia se dá justamente no embate entre forma e conteúdo, e a forma tem esse papel decisivo nesse mecanismo. Vygotsky fala muito também em patos trágico. Essa é uma imagem muito recorrente nas resenhas teatrais. E uma das imagens usadas para falar disso é da tempestade. O Vygotsky fala que a peça imbuída do espírito da tempestade, né, da força da tempestade, é capaz de transformar uma coisa, de repente, banal, em algo elevado. Esse tipo de pensamento está totalmente presente, já em outros termos, já em termos de catarse e de reação estética, na psicologia da arte, né? Aqui é só uma tentativa bem breve de estabelecer esse esboço, né, de como um determinado conteúdo se reverte em uma imagem e como isso encontra eco na obra futura do Vygotsky. Eu, evidentemente, estou me retendo aos temas mais artísticos, que são os que eu estudei mais, enfim, mas certamente isso daria para fazer novas continuidades, né? Há muitas metáforas bíblicas também, vocês já devem ter visto, né? O milagre da água em vinho, enfim, são muitas. Ainda sobre o estilo, é um estilo marcante, bem-humorado, frequentemente bem-humorado, como eu disse, aquela coisa do fraque, mas há muitas tiradas engraçadas, algumas até um pouco cruéis, com as peças resenhadas. E eu entendo que essas imagens transmitem esse pensamento que é ao mesmo tempo analítico e analógico do Vygotsky. Ele faz uma análise e uma síntese análises e sínteses, né, por meio da analogia, por meio da metáfora. Eu tratei desse assunto num artigo, quem tiver interesse, ali eu dou exemplos e tal dessas imagens, num texto que saiu na Tradeterme em 17. Foi muito importante também para entender esses textos do jovem Vygotsky, extrair desse corpus alguns temas, algumas ideias-chave, imagens recorrentes em escolhas de léxico, que palavras que eu notei que se repetiam e que pareciam expressar algo muito, muito profundo, né? Enfim, algo que estava ali na estrutura do pensamento dele sobre a arte. Um desses termos é essa palavra russa butavoy, que significa algo como cotidiano ou do dia a dia. E o Vygotsky usava isso sempre, todas as vezes que ele queria dizer que uma peça não era grande coisa, não era uma grande obra-prima, porque ela apenas reproduzia o cotidiano. Ela se mantinha no nível da reprodução daquilo que a realidade já tem, e ela não se elevava em relação àquilo. Então, essa é uma palavra que eu tentei manter constantemente traduzida da mesma forma, para que o efeito que eu tive quando li no russo se mantivesse na tradução para o português.
Uma outra palavra, outra combinação de palavras é duhovny e dushevny smysl, que é o sentido espiritual e o sentido anímico ou da alma, ou talvez mental, uma palavra difícil de traduzir. Dushá é alma e dur é espírito. Eu tratei desse par especificamente, tentando estabelecer, talvez a coisa mais ousada que eu fiz teoricamente, tentando estabelecer uma relação de continuidade dessa duplicidade entre duhovny e dushevny lá nos textos iniciais, até a ideia de sentido e significado do pensamento e linguagem nesse artigo do Caderno SEDES. Enfim, se vocês tiverem interesse. Um outro tema que se repetia muito é essa história do patos trágico, né? Vygotsky estava sempre atrás do patos trágico, né? Da emoção trágica, por assim dizer. Essa é uma palavra que, enfim, não tinha problemas de tradução, mas era importante, era uma ideia-chave mesmo para entender como ele pensava a arte naquele momento. Eu queria contar, então, aproveitar essa oportunidade para contar que esse material está sendo reunido finalmente. Boa parte disso, uma parte não muito grande está no meu doutorado. Eu completei as traduções de tudo que ficou faltando em relação ao doutorado, quer dizer, todo o material que eu levantei do Vygotsky sobre arte eu traduzi no âmbito do pós-doutorado, e eu estou trabalhando agora com a editora Miri Veja, com o editor João Correia. A gente está organizando, na verdade, esse material para poder, de um jeito, enfim, com alguma ordem, com alguma seleção, a gente poder apresentar ele finalmente em português. Vai ter um prefácio meu, uma apresentação minha, né, explicando um pouco que material é esse, e vai ter uma apresentação da professora Ana Smolka, e a gente não vê a hora de colocar isso no mundo. Está previsto para o começo do ano que vem. É um material que é inédito em qualquer língua, assim, exceto russo. Alguns não saíram nem em russo em novas edições. Então, eu acho que vai ser, enfim, estou animada para que isso venha à tona. Não sei se vocês conhecem, a editora Miri Veja já publicou recentemente a tradução que eu fiz do Leontiev, Atividade, Consciência e Personalidade, saiu esse ano, e aqui eu trabalhei com o pessoal da GEPAP e GEPED, né, uma turma que estuda o Leontiev propriamente. O Leontiev não é meu objeto de pesquisa. Esse foi o tipo de tradução que eu fiz, assim, a convite, fiz, e tive esse diálogo com esses pesquisadores dessa área, né? Nesse livro do Vygotsky, eu sou meio a preparação técnica ao mesmo tempo, mas eu tenho os ouvidos e olhos atentos de editores e preparadores que me ajudam a tornar aquilo um livro de verdade, né? Tradutor não faz livro, tradutor faz uma parte só do livro. Bom, vamos falar então de outros problemas terminológicos. Eu não vou me estender muito nisso, porque, na verdade, eu só queria apontar, eu sinto muito, mas eu vou falar, acho que só de problemas, eu não vou falar nenhuma solução, mas porque eu acho que essas questões estão ainda abertas à discussão, realmente, de alguns termos que dão confusão de tradução, ou que tem múltiplas possíveis traduções, enfim, que estão abertos aí para discussão. Uma deles é Zona Bližajšia Razvitia, que é zona de desenvolvimento proximal, imediato, iminente, enfim, tem essas opções. Sentido e significado, que não são palavras que têm problemas para ser traduzida, mas que têm inconsistências, né? Às vezes tem lapsos mesmo. Por exemplo, o significado histórico da crise na psicologia em russo é o sentido histórico. Só que a gente fez no inglês, e era meaning, no inglês ficou significado em português, mas no russo é sentido. Então, quer dizer, são palavras próximas, que se você não tiver ligado na especificidade terminológica, é fácil de uma coisa escapar pela outra, se não tivesse olho atento do preparador. Outro termo é a butiene, que é
problemão, assim, ensino-aprendizagem, aprendizagem, instrução, tá aí também em disputa. Perigivani, que a gente tem muita gente usando em russo mesmo, algumas pessoas, enfim, usando outras opções tipo vivência ou transvivência. E, por fim, os termos Mышление и речь, que é o título do livro, né? Pensamento e linguagem, pensamento e fala, a construção do pensamento e da linguagem, né? Enfim, também outra situação em que a gente tem debates em andamento. Só para dar alguns exemplos, a gente tem, então, em inglês, a gente teve a passagem de Thought and Language para Thinking and Speech, que ficou realmente muito mais próximo do original, e a gente tem essa bizarrice no português, né, que é o Pensamento e Linguagem, e o mesmo livro publicado uma segunda vez, em versão completa, com outro título, e a editora simplesmente vende 2 livros como se fossem livros diferentes, é o mesmo livro, um cortado inteiro, com títulos diferentes, né? Livros que têm o mesmo nome em russo. E aí ficou isso, a construção do pensamento e da linguagem. Mas aqui a gente não tem um problema de tradução, a gente tem aqui uma fé comercial mesmo, né? Assim, eles resolveram lucrar com 2 livros. Pensamento e linguagem vende muito, e, enfim, eles continuaram vendendo e publicaram um outro também. Uma editora, inclusive, que está andando na contramão da história e publicando traduções indiretas do Vygotsky, né? Nessa altura do campeonato, em 2021, a Martins Fontes acha razoável publicar uma tradução indireta do Vygotsky. Enfim, é lamentável. Tem um papel muito importante, eu acho, na recepção do Vygotsky, que a Martins Fontes trouxe e tal, a gente deve muito a eles. Eu só li Psicologia da Arte graças a tradução da Martins Fontes, a tradução do Paulo Bezerra, mas, enfim, tem essas coisas acontecendo. Sobre a Buttiene, eu queria colocar como exemplo a revista Buttiene, revista de didática e psicologia pedagógica, do pessoal da Faculdade da Federal de Uberlândia, porque eu acho que isso mostra, se a gente vê um periódico da área usando esse termo, isso mostra um pouco o quanto a consciência sobre os termos em russo está muito desenvolvida hoje em dia entre os especialistas. Mesmo que seja difícil estudar russo e nem todo mundo tenha essa disponibilidade e tal, dá para ver que, assim, eu, quando converso com pessoas da área, a maioria conhece um kit básico ali de palavras que são importantes para a teoria. Enfim, esse é um termo que dá essa multiplicidade de traduções também e que não está inteiramente resolvido também. Tem aparecido como aprendizagem, ensino-aprendizagem ou instrução. Sobre Perejvani, eu queria mostrar, enfim, em inglês realmente parece que está definido que Perejvani não vai traduzir, porque, de fato, acho que para o inglês talvez seja um pouco mais complicado. A gente tem a possibilidade de manter em português, a gente tem o trabalho, inclusive, da Daniele, orientado pela Dani, em que elas usam Perejvani em russo. A gente tem a tese da Gisele, em que ela usou vivências, mas a própria Gisele usa Perejvani no meio da tese, então, assim, ficamos aí entre essa possibilidade de traduzir ou de manter não traduzido. Não, desculpem esse slide em inglês, gente. A tradução de Perejvani em Psicologia da Arte e na tragédia de Hamlet, esse é um dos exemplos do que eu estava falando lá atrás, do crescimento da consciência sobre a teoria. A gente sabe que Perejvani como categoria analítica na teoria histórico-cultural é algo relativamente recente, considerando a história da recepção de Vygotsky, né? Não era uma palavra que estava muito no radar, né? E como conceito. E aí o que acontece é que, de repente, quando isso aparece, a gente começa a procurar, né? Onde Vygotsky falou de Perejvani. E aí só para dizer que, por exemplo, nesses 2 textos tem muito uso de Perejvani que não tem
a mesma tradução, quer dizer, não foi algo que não era algo que se prestava atenção. E, portanto, ali está camuflado de emoção, de experiência, enfim, de diferentes formas. E isso prejudica realmente que a gente consiga rastrear, né, o quanto do quanto desse conceito enfim, evoluiu, ou como ele foi usado ao longo da obra do Vygotsky. Agora, novamente, eu não acho que isso seja um problema de tradução pura e simples, né? Eu acho que é um problema mais complexo, assim. A própria comunidade estudiosa dessa teoria não tinha chegado propriamente nesse assunto, né? Então, de alguma maneira, as traduções refletiam isso também. E aí eu queria fazer um argumento, fazer pelo menos uma daquelas questões que eu apontei inicialmente, dar uma opinião, que nessa eu acho que eu tenho alguns argumentos, eu entendo prós e contras, mas eu tenho uma posição propriamente. Perejivânia, diferentemente em russo a gente tem as palavras perejivânia e oput, né? E que me parece que podem ser vertidas como vivência e experiência. Em espanhol aparece geralmente como vivência, em alemão existe também um equivalente, né, de experiência e de vivência, e eu defendo, advogo, entendendo os limites, que a gente poderia manter essa duplicidade. E aqui eu elenquei alguns motivos pelos quais eu considero e tenho essa opinião. O radical da palavra em russo é жить, né, que é o verbo viver. A palavra perejivânia não é uma palavra inventada pelo Vygotsky. O Vygotsky inventou palavras. Tem uma palavra que dá trabalho para a gente traduzir, que é vrashivania, mas essa não. Essa é uma palavra dicionarizada, enfim, perfeitamente normal. Então, e ela tem esse radical, né, jit, e ela tem esse prefixo pere, atravessar ou trans. Por esse motivo, por causa do prefixo pere, algumas pessoas consideram que transvivência poderia ser uma melhor opção. É plausível, plenamente plausível, do ponto de vista de que tentou manter as duas coisas, os dois elementos da palavra, o radical e o prefixo, só que causa uma outra questão, que acho que deve ser considerada, a palavra transvivência não existe, a palavra vivência e a palavra perejivânia existe. Quer dizer, o russo não juntou coisas. A palavra russa é assim mesmo. Então, quando a gente traduz uma palavra que é corriqueira, digamos, uma palavra que a gente enfeitou, você cria um efeito que é diferente do original. Em inglês a gente tem, bom, em inglês aí é problema deles, né? Mas assim, eles têm isso, tem lived emotional experience, porque eles não têm o equivalente de vivência. O francês tem expérience vécue, mas também nem sei se isso é o mais usado hoje, mas enfim, porque também não tem o equivalente de vivência. Mas o alemão tem a Leibniz e a Erfahrung, que é o Leben, né, no radical de Erlebnis, que dá traduz essa questão do jeito, né, do viver. Por outro lado, eu juntei aqui aspectos positivos e negativos, né? Tem possíveis associações com outros campos em português. Já ouvi isso, a palavra vivência remete a coisas que não tem nada a ver com a psicologia histórico-cultural, tipo Carl Rogers. E isso está muito marcado na nossa mentalidade e, assim, para a gente é péssimo falar em termos de vivência, porque lembra outra coisa que não tem nada a ver. Eu acho que esse é um ponto a ser levado em conta, mas eu acho que as mesmas palavras têm sentidos diferentes em teorias diferentes, então não sei se isso seria um argumento inteiramente suficiente para a gente abrir mão de vivência. A minha posição de usar a vivência e não traduzir também tem a ver com o fato de evitar um estranhamento onde ele não existe. Quem lê o texto em russo não estranha a palavra perejivânia, é uma palavra do vocabulário normal do russo. E quando a gente usa o verbo em russo, a gente cria um estranhamento mesmo, assim, fica parecendo, e eu acho que cria uma certa mistificação, isso que eu falo no fim, né? Mistificação da teoria. Eu acho que a gente fica parecendo que tem que falar palavras complexas,
e cheias de consoante para entender essa teoria. Quando, na realidade, eu nem sei se garante. Saber pronunciar esse palavrão garante que a gente entende o que isso quer dizer, né, de fato. Isso tudo são pontos, e, na verdade, eu estou tentando propor a discussão, claro que eu estou propondo a discussão a partir de um ponto de vista que eu tenho uma opinião, mas, assim, nada disso é fechado, não imagino que, a partir de hoje, todo mundo vai concordar comigo, e a gente vai ficar convivência. Isso é um campo aberto, de diálogo mesmo, e de muito crescimento, na verdade, para a própria teoria. Acho que essas discussões sobre tradução têm levado a gente a avançar no entendimento da própria teoria, né? Bem, meu último argumento. Eu gosto muito dessa citação do Vygotsky, que ele diz isso no sentido do histórico da crise na psicologia. Ele fala que, bom, historicamente a psicologia teve que começar com a ideia de alma. Psicologia, psique, alma, do grego, né? É a ciência da alma. E o Vygotsky fala, nada a ver, né? Hoje em dia, a psicologia não é a ciência da alma, a gente nem aceita essa ideia de alma mais. Mas ele diz, por outro lado, que a gente tem que aceitar o nome da ciência, em todas as suas ilusões antiquadas, como uma lembrança viva da nossa vitória sobre esses erros, como cicatriz da luta, como testemunho vivo da verdade que se desenvolve na luta incrivelmente complicada com a falsidade, contra a falsidade. Então, isso é mais um ponto que eu acho que deve ser levado em consideração, né? O Vygotsky não reformou o vocabulário da psicologia da época dele. Ele manteve termos que eram usados por contemporâneos, só que ele atribuiu novos significados. Ele deu um salto que é de outra ordem, que não é meramente tecnicista e terminológico, é de compreensão, de fundo mesmo. Importa, no fundo, saber o que fundamentos metodológicos, filosóficos e o que sustenta o pensamento de Vygotsky para além dessa questão, enfim, palavra X ou Y, né? Porque a impressão que eu tenho é essa, que realmente ele não fez uma grande reforma, tipo, joguemos fora todo o dicionário da psicologia. Vygotsky é coautor de um dicionário de psicologia, vale lembrar, né? Então, acho que ele tinha essa ligação mesmo com a própria história da psicologia, né? É isso, gente. Obrigada, desculpa se eu me excedi. Muito obrigada pela oportunidade. Olá, vocês estão conseguindo me ouvir? Obrigada, Priscila. Questões muito interessantes, acho que a gente vai discutir bastante. Acho que Perejivane é um bom exemplo do problemão que a gente tem pela frente, que, na verdade, é como você trata os conceitos e como você articula os conceitos, né? E por que você, às vezes, precisa usar uma palavra em russo ou não, né? Depende muito do modo como você compreende o conceito dentro da obra vygotskiana. Isso não é um consenso, né? Não é um consenso. A ciência não é consensual, e por isso que ela se desenvolve, né? Eu queria, então, agora, Pri, obrigada. Depois a gente continua conversando contigo no debate. Eu queria, então, chamar agora o professor Alejandro Gonzalez, que é formado em Sociologia pela Universidade de Buenos Aires, completou seus estudos de pós-graduação na Faculdade de Filologia da Universidade de Petrozavodsk, se eu falei corretamente, eslavista, pesquisador e tradutor científico literário, morou em São Petersburgo entre 2006 e 2014, publicando artigos na Rússia, Espanha, México e Argentina sobre teoria social, tradução e literatura russa, né? Ele atualmente coordena o programa Interpress Reading Mundi e preside a Sociedade Argentina de Dostoiévski. Traduziu mais de 60 títulos para Argentina, Chile, Colômbia e Espanha, tendo ganhado o prêmio Le Russia do Instituto de Tradução Russo, por sua tradução de The Double, de Dostoiévski, para a editora Eterna Cadência, e o prêmio de Ordem de Epifânio, o Sábio de 2018, por seu trabalho de tradução e divulgação do russo literatura. A 15 de outubro de 2020, o Fórum Eslavo das Artes atribuiu-lhe o prêmio Zolotoy Vitrias, Guerreiro de Ouro, pela sua contribuição para a divulgação da literatura clássica russa no mundo de língua espanhola.
Então, pessoal, Alejandro, muitos prêmios, muita história e muita tradução. Queria que você compartilhasse com a gente um pouco dessa tua experiência e dessas questões, enfim, que nós levantamos sempre quando a gente fala de tradução e o papel do tradutor. É ele, afinal, um traidor ou não da sua própria tradução? Bueno, entiendo que voy a hablar en castellano y van a tener traducción al portugués, ¿verdad? Si me confirman eso. Te confirmo, a gente só vai te pedir, Alejandro, para falar despacito, ¿está bien? Porque yo para hablar despacio, claro, para hablar despacio y dar tiempo a las traductoras, intérpretes. Eso, muchas gracias. Trataré de ir moderadamente, despacio. De todas formas, les pido a las intérpretes, si en algún momento me acelero por la propia emoción de la charla, me pueden decir, Alejandro, un poco más despacio, por favor, y al orden. No hay problema con eso. Agradezco la invitación, le agradezco a Priscila, que fue quien me contactó en forma más personal, a todos los organizadores de este congreso. Y bueno, me gustó mucho la convocatoria porque la mesa está planteada para compartir experiencias de traducción y cuestiones y dificultades y dudas, necesidades, traducción de la obra de Vygotsky, en este caso al castellano. Y en mi presentación voy a ir directamente al grano, como decimos, directamente voy a contar mi experiencia de traducción de Vygotsky desde el principio, cuando recibí el encargo de traducir Myšlenie y Riječ de Vygotsky, que era un texto que yo conocía bastante bien porque lo había creado y trabajado en los últimos años de mi carrera de sociología, en un taller en realidad era sociología laboral, sociología del trabajo, y abordamos la cuestión de las competencias laborales, es una gran temática dentro de la sociología laboral. Digamos, un momento de interés por la sociología del trabajo, luego se me pasó, me dediqué más a la sociología cultural, a otro tipo de trabajos. Ese seminario me aportó mucho porque trabajamos con muchos textos de sociología de la comprensión, hermenéutica, ahí trabajamos textos de Heidegger, textos de Gadamer, de Husserl. Entonces tuve una introducción, una iniciación en la filosofía hermenéutica del siglo XX, muy importante para la comprensión de la obra de Vygotsky, porque en ese contexto leímos lingüística, más sociolingüística, y ahí trabajamos el texto que yo entonces conocía, pensamiento y lenguaje. Bueno, cuando recibo la oferta de trabajo para traducir a Vygotsky, por supuesto acepté, y desde un principio me encontré con un punto de problemas. De alguna manera ha hablado ya Priscila de ellos en su presentación anterior. Yo escuché muy atentamente, diría que el 80 o el 90% de las cosas que ella ha comentado son aplicables a la realidad editorial, cultural del mundo hispanohablante. De Argentina es el que más conozco. Pero hay unas pequeñas diferencias que quizás tienen que ver, bueno, con las diferencias culturales, lingüísticas que hay entre, bueno, portugués y castellano, entre Brasil y Argentina, y las distintas tradiciones académicas, las lecturas de Vygotsky, cómo fue introducido en nuestros países. Entonces, en su mayor parte hay coincidencias y hay algunas pequeñas diferencias, sutilezas, matices propios de la diferencia que hay entre, bueno, Brasil. Entonces, voy a hacer una presentación donde voy a abordar estas cuestiones. A ver. Espero que la estén viendo bien, si me confirman, porque yo ya no veo mi cámara.
¿Pueden confirmar? Sim, está funcionando, Alejandro. Ah, está funcionando, muchas gracias. Você consegue colocar Bueno. em tela cheia? Talvez. Está bien, ¿sí? Se ve bien. Puedo hacer presentación completa. Sim. Ahora sí. Bueno, cuando a mí me encargan la traducción del texto que yo había leído y estudiado, traducciones que se conseguían en ese momento en Argentina, en los años 1990, estoy hablando de 1995, 1996, en ese momento que yo me inicié en esto que acabo de decir y conocí la obra de Vygotsky, trabajábamos con las traducciones que había disponibles, luego voy a hablar de ellas, y yo sabía que el texto se llamaba Pensamiento y Lenguaje. En ese momento no, si bien yo ya estudiaba ruso, no era, bueno, me dedicaba a estudiar sociología, y por otro lado ruso, no había hecho todavía las neuronas no habían hecho sinapsis, el procedimiento de traducir fue dominante, porque todo lo que yo había aprendido en el modo de leer a Vygotsky, el aparato conceptual, me sirvió cuando lo crucé con las cuestiones lingüísticas propias de la lengua rusa y de la traducción. Entonces, el primer problema con el que me encontré, como ya lo comentó Priscila y en el chat también se comentó esto, es el cómo traducir el título, desde el título mismo, cómo traducir ese texto. Porque en ruso la palabra es, bueno, мышление es la primera palabra rusa, мышление no representa problemas, si bien en ruso la palabra мышление significa más bien el proceso del pensamiento, el resultado. La lengua rusa, para el resultado del pensamiento, cuando hablamos de un pensamiento, tuve un pensamiento, o ese es un buen pensamiento, la palabra rusa para esos casos es мысль. En cambio, мышление es una palabra que designa más el proceso de pensar, el proceso del pensamiento, cómo se articula el pensamiento. En castellano, estimo que en portugués es algo similar, la palabra pensamiento reúne esos dos significados, ¿sí? En castellano hablamos de que eso es un buen pensamiento, como una buena idea, y también el pensamiento es el proceso del pensar. Como en castellano no hay una manera mejor de enfatizar eso, bueno, la traducción pensamiento. El problema grande lo tenía con la palabra rusa riech, aquí como ven, porque yo dije, de ninguna manera la palabra rusa riech, o lenguaje, como ven, para la palabra lenguaje, el idioma ruso tiene otra palabra que es язык, y en español, lo que tenemos a la derecha, distintas versiones, grandes significados de estas palabras. Para язык, el sentido de lengua o de lenguaje, mientras que para el de riech, predomina el de habla, discurso. Puede ser palabra, depende del contexto. Yo aquí señalo los dos más importantes. Sorpresa, yo también noté que el texto era conocido, y de esto voy a hablar como Thought and Language. Me sorprendió porque al inglés lo habían traducido, la palabra riech, la habían traducido como language y no como speech, o como speaking, como he visto luego traducido. Claramente no es lo mismo, язык y riech, no es lo mismo lenguaje o lenguaje y discurso, no es lo mismo language y... En inglés lo coloco en el medio por la mediación de la lengua, de la academia inglesa, estadounidense, ha sido determinante en el modo de recepción de la obra de Vygotsky en general, particularmente de su principal obra, que es Pensamiento y Habla. Cuando yo me encontré con este problema, el título mismo, recuerdo que hablé, bueno, yo estudié mucho esta cuestión, indagué, lo que hice fue apoyarme, como pueden ver ahí, busqué muchísimos diccionarios, internet en aquel momento estaba empezando a surgir, estoy hablando del año 2001, 2002, cuando comencé a hacer esta traducción, 2003, 2002, 2003, 2004, es decir, había internet ya,
recuerdo haber utilizado Internet, pero no era lo que es hoy Internet. Primero que la conexión, recuerdo, era por teléfono, por el módem, recordamos ese Alejandro, ruido que hacía el... Sí. Desculpa, para você não segurar o microfone, porque parece que está dando ruído. Acho que se você soltar, os intérpretes estão dizendo que está dando um pouco de ruído. Ah, que lo suelte. Ah, porque yo me lo coloco cerca. Mas eu acho que conforme enquanto você segura, faz um pouco de barulho. A ver. No, pero va a ser mejor que lo sostenga, porque si lo dejo suelto van a escuchar menos. Lo sé por experiencia con otras intervenciones. ¿Ustedes ahí escuchan bien? Tá, eu vou perguntar então aqui para o pessoal se está ok. Bueno. Então, é que vai e volta, bueno. né? Fica oscilando, Priscila. Voy a tratar de mantenerlo así, la mano quieta, porque si lo alejo se pierde más la voz. Bueno, lo que yo hice fue comenzar a buscar, les decía, en una época en la que Internet era estaba empezando a funcionar como herramienta de trabajo, buscar diccionarios, no solamente Internet, todavía se tenía que ir a la biblioteca, diccionarios rusos, y lo que hice, no voy ahora aquí a entrar en la cuestión propiamente rusa, lo que hice fue buscar definiciones que dejaran bien clara la diferencia entre las palabras en ruso язык y речь. Yo hice ese trabajo de buscar todos los sentidos posibles y luego hice lo mismo en inglés, usando diccionarios, propiamente, no traducción, diccionario inglés-inglés. Lo mismo hice con las palabras language, speech, que básicamente uno ve los sentidos, con algunas pocas excepciones, en ruso y en inglés. Cuando decimos en ruso язык, las definiciones son exactamente las mismas que para inglés language. Decimos ruso, son las definiciones prácticamente las mismas para... Llegué al castellano y aquí estas son las que puedo mejor compartir con ustedes por la similitud lingüística. Lenguaje intuitivamente ya, un hablante, intuitivamente comprende que hay una diferencia entre lenguaje y habla. No hace falta estudiar lingüística, no hace falta ir a la universidad. Cualquier nativo que no pueda definirlo en términos académicos comprende que hay una diferencia. No es lo mismo lenguaje que habla. Bueno, por lenguaje, básicamente, el diccionario confirmó lo que uno ya sabía, con el conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente, la lengua como sistema, la manera de expresarse, lenguaje culto, grosero, sencillo. Aquí hay una zona como de intersección con la palabra habla, pero es más el estilo, que es el... Oi, Alejandro, perdemos a sua fala. Você pode repetir? Cortou. Olá, Alejandro, tudo bom? Será que você consegue me escutar? A imagem congelou e a gente não consegue te escutar. Eu vou te mandar uma mensagem aqui pelo chat.
Hola. ¿Me pueden escuchar? Hola. Ai, Hola, ¿me pueden escuchar? Hola. Hola. ¿Ahí me pueden escuchar? Agora sim, Alejandro. agora sim. Bueno, entonces voy a hacer un esfuerzo porque me he sacado los auriculares. A ver si el problema eran los auriculares. Entonces voy a hablar por el micrófono de la cámara, de la computadora, perdón, y bueno, va a haber más ruido ambiente, espero que no moleste. ¿Ahí me No, pero está escuchan? muy mejor así. Puedes continuar, no hay problema. Bueno, si escuchan gritos son mis hijos que están por aquí corriendo. No, no, no te Espero que no preocupes. moleste. Está bien así, está bien así. Puedes continuar. Bueno, entonces, yo estaba aquí con la presentación. Voy a continuar con la presentación. Aquí. Y aquí. Bien. Entonces, yo estaba, les decía, en castellano, también tenemos claramente diferenciado lo que es el lenguaje y el habla, si bien por el uso, a veces, en ciertos contextos, los sentidos de la palabra, lenguaje y habla pueden llegar a coincidir. De todas formas, es clara la diferencia. Cuando en castellano decimos habla, estamos hablando de la facultad de hablar, por eso una persona puede perder el habla, una persona no pierde el lenguaje, una persona pierde el habla. La acción de hablar, y esto me parece que es fundamental, la palabra acción, el acto del habla, porque la noción de habla incluye la noción de acto. Luego hay, bueno, manera especial de hablar, el habla de un niño. Luego, en términos ya lingüísticos, la realización lingüística por oposición a la lengua como sistema. Aquí esta definición marca un contraste, claramente. Una cosa es lengua y otra es la realización de la lengua. El acto individual del ejercicio del lenguaje y el sistema lingüístico de una localidad, bueno, este es más alejado. A mí lo que me interesaba, sobre todo, y le expliqué al editor, era que, bueno, fui con todos estos argumentos y le dije, mira, la traducción, el texto que todos conocemos como pensamiento y lenguaje, está mal traducido. Hay una tradición que se ha forjado y no corresponde con el sentido de los términos rusos. Le expliqué por qué para mí era importante la noción de habla, por esto que yo decía que figura en la imagen, el punto 2, como acto, y como el habla es la realización lingüística, porque cuando decimos habla, estamos implicando la presencia de un otro, de una persona que habla, de una persona que actúa, que hace cosas con palabras, ¿sí? Y estamos introduciendo el cuerpo, la dimensión del cuerpo en la teoría. Si pensamos que Vygotsky viene de una teoría, funda una psicología marxista, que él era marxista, es rescatar esta dimensión corporal, que quiero decir política, es fundamental para entender de qué estaba hablando Vygotsky, ¿sí? No le interesaba a Vygotsky el sistema de la lengua, sino lo que sucede cuando esa lengua se actualiza, cómo los humanos actúan con esa lengua. Pensemos que a la par de Vygotsky, al mismo tiempo, Voloshinov está escribiendo el marxismo y la filosofía del lenguaje. Había una conciencia muy clara de esta dimensión pragmática del lenguaje que resume la palabra habla. Luego voy a continuar con esta historia. Por supuesto, tuve que agradecer al editor que confió en mí. Yo en ese momento no era un traductor conocido, estaba empezando, y él escuchó todos mis argumentos y, bueno, un poco lo comentaba Priscila, ¿no? Hay momentos donde las decisiones son a nivel editorial y el editor podría haber dicho, no,
como después me dijeron con otros títulos, no de Vygotsky por suerte, pero de otros autores rusos, bueno, es peligroso porque el texto se conoce de una manera, a ver si la gente piensa que se trata de otro texto, va a ser difícil. Podría haberme dicho eso y eran argumentos válidos, pero él me dijo, no, mira, si vos estás muy seguro de lo que decís, y yo le mostré todo esto, hablamos mucho tiempo, me dijo, no, vamos a hacer como corresponde, y es pensamiento y habla, y vamos a publicar pensamiento y habla. Hasta aquí lo que más o menos Priscila viene comentando, yo un poco en todo caso lo extendí, esta cuestión específica del título, porque fue el primer obstáculo con el que tropecé, y una pequeña diferencia donde me parece puede haber para el oído, para la lengua portuguesa y la lengua castellana, es la traducción del término vivencia. En realidad, cuando en Vygotsky utiliza el término Pirigibáñez, del que había hablado Priscila, este momento también tropecé cuando encontré la palabra, decía, bueno, a ver cómo traduzco esto, los diccionarios no me ayudaban, pero algo que descubrí haciendo este trabajo y que después lo he aplicado mucho en traducciones futuras, sobre todo de textos filosóficos, es que por lo general, detrás de cada término filosófico o de las ciencias sociales rusas, hay algún término alemán, latino o griego. Entonces, lo que un traductor debe hacer es no quedarse con el término ruso y ver qué problemas hay para traducirlo al castellano, sino, o a su lengua, sino ver a su vez qué palabra los rusos están incorporando, o qué término extranjero los rusos están incorporando a su lengua, y, o crean una nueva palabra, o toman una palabra ya existente para dar ese nuevo sentido. Como dijo bien Priscila, en el caso de Pirigibáñez, la palabra ya existía en ruso, el verbo pirigit en ruso existe ya antes de Vygotsky, pero de todas formas, en el pensamiento, en la ciencia social rusa de las primeras décadas del siglo XX, hay que tener en cuenta lo que sucedió con la sociología y la filosofía de Wittgenstein y con la fenomenología de Husserl. Es en esos textos donde los alemanes empiezan a diferenciar y a hacer un uso específico de la diferencia que existe en alemán entre erfahren y erleben, que como ven ahí, yo ahí puse las traducciones al ruso. Esos son los infinitivos, a su vez los sustantivos que están debajo son erfahren y erleben. Aquí, claro, uno puede, ¿qué pasa? A mí un poco me genera mucho interés como traductor ver las dificultades que tienen en el mundo angloparlante para traducir la palabra Pirigibáñez. Han tomado incluso la decisión, en algunos casos, de no traducirla y de escribir en inglés el término Pirigibáñez. Aquí es muy importante, como traductor, apoyarnos en nuestra tradición. Y aquí creo que puede haber una diferencia, por lo que escuché decir a Priscila, en lo que sucede en el oído de un portugués cuando escucha la palabra vivencia y lo que sucede en el oído de un hispanohablante cuando escucha la palabra vivencia. Y aquí lo que sucede es que en castellano a mí el problema me lo resolvió en 1913, repito, 1913, Ortega y Gasset, el filósofo español, traduciendo textos de Husserl, encontró la dificultad de hacer la diferencia entre Erfahrung y Erlebnis. Y él tiene un texto muy interesante, son 2 páginas, una página, donde él cuenta cómo es que él, en 1913, inventa una palabra que no existía en la lengua castellana para traducir el concepto de Erlebnis. Ese concepto, Erlebnis, que en ruso empezó a ser dicho con una palabra que ya tenían, que es Pirigibáñez, los rusos no inventaron una palabra para traducir Erlebnis, usaron una que ya tenían, a la que le dieron un sentido nuevo. Es decir, en el ruso
una palabra existente amplió su campo semántico. En castellano hubo que inventar la palabra. No teníamos eso, y la palabra que inventó Ortega y Gasset es vivencia. Tan exitosa fue su creación, tan exitosa, que yo creo que ningún hispanohablante sospecha, cuando utiliza la palabra vivencia, que es una palabra que tiene poco más de 100 años en nuestra lengua. Es una palabra que suena muy normal, una palabra que suena muy natural, pareciera que existió siempre, como la palabra experiencia, como la palabra sentimiento, y la palabra vivencia. Incluso se utiliza de manera coloquial. Es común, cuando una persona viaja por el mundo, decir, me gusta tener nuevas vivencias. En este viaje he tenido vivencias muy enriquecedoras, vivencias muy ricas, vivencias muy interesantes. Parece una palabra absolutamente de la lengua y en realidad es una palabra inventada desde la filosofía para traducir el alemán Erlebnis. Repito, a mi ver, fue tan exitosa la decisión de Ortega y Gasset que la palabra vivencia excedió los límites de la filosofía y de la academia y se convirtió en moneda corriente. Es una palabra que utilizamos una palabra más. Cuando yo le digo a mis amigos, a la gente que conozco que está alejada de este mundo de traducciones y de filosofía y de ciencia, se sorprenden. No podían imaginar